esteja, pega a sua Bíblia comigo agora. Deus vai falar ao seu coração. Você vai crescer espiritualmente agora, mergulhando nas Sagradas Escrituras. Abre comigo no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, verso de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 13. E glória a Deus pela visão que Ele tem colocado na vida do nosso pastor, o pastor Diogo, de todos os ministros dessa casa, aqueles que costumeiramente estão aqui pregando, e também aqueles que mesmo não aparecendo na frente das câmeras, estão envoltos no ministério de ensino e em todas as áreas da nossa comunidade. E nós temos, amados, ministrado a palavra de Deus com muita seriedade, com muita responsabilidade. E eu quero compartilhar com você um pensamento que eu tive hoje, meio a um diálogo com Deus, né? E eu lembrava de um dos poucos filmes que eu assisti na vida, que é o filme 300. Eu não gosto muito de assistir filmes, não é que eu não gosto, mas eu não tenho muita paciência. Mas esse filme eu assisti, inclusive eu assisti a primeira vez na escola, 300. E a grande chave desse filme era como um exército de 300 guerreiros conseguiu lutar contra um outro exército muito, muito, muito maior, né? Então a essência daquele exército não era ser grande em número, mas era ser qualificado em diversas qualificações que um guerreiro precisa ter, e ali aquela história é desenvolvida. E eu estava pensando nisso, em como muitas vezes o evangelho, a igreja como instituição, ela tem crescido no mundo. Você vê nos países, o evangelho ele tem crescido na maioria dos países. Aqui no nosso país, o evangelho ele tem crescido nos últimos anos. Você não vê diminuição, só vê crescimento. Mas a grande chave, amados, não é trazer as pessoas para dentro de uma igreja, esse período de pandemia para dentro de uma live, mas principalmente equipá-los, fortalecê-los, sabe? Não é sobre você ser um soldado, colocar uma arma espiritual na sua mão e dizer, vai para a guerra e se vira. Não, é te equipar, te instruir, te capacitar, para que de fato você seja um soldado relevante nessa guerra. Então, cada vez que nós estamos ministrando a palavra, nós estamos te equipando, nós estamos te fazendo crescer, nós estamos te municiando, para que de fato você seja um instrumento do Senhor em qualquer lugar que o Senhor te colocar. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículos de número 12 e 13. Eu vou ser bem breve, mas eu espero e sei que Deus falará profundamente ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, verso 12. E então mandou buscar a Davi, e o fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos, e de boa aparência. Bem parecido comigo aqui essa descrição. Não entendi a risada que foi. E ele era ruivo, de belos olhos, e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, esse é o meu vaso escolhido. E assim tomou Samuel o vaso de azeite, talvez na sua tradução esteja escrito chifre de azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, por estarmos aqui, Pai, expostos à luz das Suas Escrituras. Ó Deus, assim como a luz do sol e a exposição que nós temos a ela favorece para nós no preenchimento da vitamina D no nosso corpo, isso traz tantos benefícios para nós. Nós cremos que muito mais importante é nós estarmos expostos à luz da Sua palavra. Meu Deus, eu creio profundamente, e sei que os meus irmãos também creem, Pai, que quando nós abrimos a Tua palavra e nos dispomos a falar sobre ela, nós estamos ali no momento decisivo da nossa vida, onde tudo pode mudar, porque a Tua palavra carrega essa essência de transformação, e nós depositamos, Deus, essa expectativa agora em Ti, para que a ministração dessa noite saia carregada com fogo e óleo, com fogo e unção,
com graça, e atinge as nossas vidas tão profundamente, que chegue na divisão da alma e do espírito, e que essa mensagem, Pai, não seja só mais uma, mas que ela possa reverberar em nosso espírito, para sempre e sempre, em nome de Jesus. Só para não perder o costume, e a igreja diz... Os irmãos de louvor aqui responderam. Queridos, eu vou ser bem rápido, bem objetivo aqui. E o capítulo 16 de 1 Samuel fala sobre o momento em que Samuel unge a Davi. O momento em que Samuel unge a Davi. Eu li apenas os versículos 12 e 13 por uma questão de tempo, mas essa história, ela é muito interessante, ela nos ensina bastante. Nós estamos aqui diante de uma rejeição de Deus ao reinado de Saul. O reinado de Saul praticamente já declinou moralmente, espiritualmente, em todos os níveis. E Deus traz a Samuel uma direção de ungir um novo rei. E é interessante que Deus, ele fala com Samuel, para ele se levantar e ir até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, porque daquela casa surgiria o novo rei de Israel. Mas nessa casa haviam muitos e muitos filhos. Jessé tinha muitos e muitos filhos. Deus não fala claramente para Samuel, pelo menos num primeiro momento, que Davi seria o escolhido. Ele apenas diz: vá até a casa de Jessé, porque de lá eu vou levantar um novo rei de Israel. Então Samuel, ele vai até a casa de Jessé, ele entra na casa. Samuel, nesse momento, ele continua sendo uma autoridade respeitadíssima em Israel. E ele entra naquela casa e ele pede para que Jessé apresente os filhos dele. E os filhos de Jessé, em sua maioria, eram envolvidos com o militarismo em Israel. Muitos deles eram no exército de Israel, então eram guerreiros nobres. E também eram pessoas bonitas, eram valentes, eram pessoas que eram reconhecidas na sociedade daquela época. E aquilo fez com que os olhos de Samuel se encantassem. Perceba, Deus não revelou exatamente quem era o novo rei. Deus apenas disse que ele seria um dos filhos de Jessé. Então os filhos de Jessé começam a passar aos olhos de Samuel. E Samuel vai pensando, deve ser esse, deve ser aquele outro. Até que Deus fala ao coração do profeta o seguinte: Samuel, não atente para a aparência e nem para a sua altura, porque você vê com seus olhos, mas eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Agora é interessante que Deus diz assim: não olhe para a sua aparência e nem para a altura. Por que Deus cita a altura? Quando nós falamos de aparência, você automaticamente já depreende que é a aparência exterior por completo. Mas Deus também reforça o traço da altura, e isso nos revela algo muito interessante. Se você for voltar um pouco, alguns poucos capítulos de 1 Samuel, você vai ver que em 1 Samuel 9 e em 1 Samuel 10, Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, ele era um dos mais belos de toda Israel, muito parecido comigo, aleluia, e ele era também um dos mais altos de toda Israel. Em 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 10, está registrado que os homens mais altos de toda Israel batiam nos ombros de Saul, e Saul era um dos homens mais belos. Então é natural que o profeta, diante de uma revelação limitada, ele seguia para escolher um novo rei, de acordo com os estereótipos do rei antigo. Então Samuel está observando duas coisas: a aparência, a beleza e a altura daqueles candidatos. E Deus vai lá e diz: Samuel, não olhe para a aparência e nem olhe para a altura, porque eu não vejo como vê o homem, eu olho para o coração. E isso me ensina muitas coisas, queridos, porque eu vejo muitas e muitas pessoas com um ardente desejo de serem usadas por Deus, mas elas se colocam no lugar de inferioridade, ao olhar para o seu tipo, ao seu estereótipo, e não se considerarem aptas para serem um instrumento de Deus. Muitas pessoas queimam de desejo de falar por Jesus, mas estão amarradas por uma desculpa quando dizem: eu não falo bem, eu não canto bem, eu não manuseio a Bíblia bem,
eu tenho vergonha de falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque elas visualizam um estereótipo, talvez de um grande pregador famoso, talvez de um grande cantor famoso, talvez de alguém que tenha muitos talentos e tenha muita visibilidade, e talvez você olhe para você mesmo e diga: eu não tenho tanto talento assim, eu não tenho o tipo certo eu não tenho talento para ser usado por Deus. Mas queridos, eu quero te dizer que Deus nunca se moveu por estereótipos, Deus se move por fundamentos. A pergunta que Deus tem para você nesse momento é: como está o seu coração? Porque é para o coração que Deus olha, e é no coração que Deus vê. Não é no talento da sua alma, não é no seu falar bem, não é na sua voz bonita, não é em você tocar bem o instrumento, não é você ter uma boa rede social, mas é o quanto você está disposto a se gastar por esse Deus verdadeiro. E sabe, queridos, muitas vezes eu sinto que Deus Ele gosta de usar pessoas que não têm um estereótipo. Sabe por quê? Porque isso choca, e isso mostra quão grandiosa é a glória de Deus. Isso é tão interessante que os filhos de Jessé passam, e Samuel percebe que nenhum deles foi escolhido por Deus, e ele pergunta: Jessé, você não tem mais nenhum filho para me apresentar? E Jessé diz: olha, tem um menino que está lá cuidando das ovelhas no pasto, e eu vou mandar chamar ele. E Samuel diz: ninguém senta, ninguém começa a comer enquanto Davi não chegar. Amados, é interessante que Davi, ele não estava correndo atrás de ser escolhido por Deus. Davi, ele não estava correndo atrás de visibilidade. Mas o profeta, munido da palavra de Deus, ele diz: ninguém senta e ninguém começa a comer enquanto o escolhido de Deus não chegar. Talvez o seu coração esteja aflito porque o tempo está passando e você se julga não estar no lugar certo do próprio roteiro particular que você criou da sua própria historinha. Talvez você se imaginou que aos 25, aos 30, aos 35, aos 40, aos 50, aos 60, você deveria já ter tais e tais coisas construídas na sua vida, e chegou o tempo e você não tem essas coisas construídas. Você não está estabilizado, você não alcançou os patamares que você queria alcançar no seu próprio roteiro particular. E isso te deixa aflito, e você de repente começa a se ver aflito em forçar situações, em querer construir a sua própria história na marra, na força, na sua própria pressão. Mas eu quero te dizer algo: se Deus te escolheu, ninguém vai sentar e ninguém vai começar a comer até que você chegue no lugar onde Deus quer que você chegue. Quando Deus prepara algo para você, a história não acontece sem antes você chegar. Ninguém senta e ninguém come antes que o escolhido de Deus chegue, mesmo que ele esteja lá sujo, cuidando das ovelhas, onde ninguém está vendo, onde ninguém está notando, onde ele nem foi apresentado como filho. Agora todos terão que esperar, porque este homem está nos planos de Deus. Eu quero te confortar, você ficar seguro de que ninguém rouba aquilo que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Fora você, ninguém rouba aquilo que Deus tem para você. Não, Tiago, se você conhecesse a minha história, meu pai, minha mãe, meu isso, meu aquilo, meu não sei o que, querido, esqueça isso. Deus é maior do que todas as circunstâncias. Permaneça fiel, permaneça cuidando de ovelhas no secreto, que no tempo certo Deus vai te honrar. E sabe uma marca de Davi? É que Davi não estava cuidando de ovelhas na expectativa de ser notado. Porque tem essa falsa humildade. A pessoa fica lá, escondida, mas ela está ali. Então, estou aqui, a falsa humildade. Eu estou sendo humilde e tomara que alguém note minha humildade. Davi não fazia ideia que seria escolhido. Mas ainda assim, ele foi capaz de lutar com o urso e com o leão, de arriscar sua própria vida no anonimato, honrando o lugar onde o seu pai havia lhe colocado. Querido, ouça uma coisa: você precisa honrar o seu Deus, o seu pai, no lugar que ele te colocou. Você precisa honrar o seu Deus, o seu pai,
mesmo que ninguém esteja te vendo. Você precisa, na verdade, entender que os momentos em que você corre perigo no secreto, que as tentações que você passa no secreto, que os desafios que você vive sem ninguém ver, são tão importantes quanto aqueles desafios que você passa na frente de todos. Porque mesmo que homem algum esteja te vendo, o Senhor Deus está te dizendo nessa noite: eu vejo o coração, eu estou sondando o teu coração. E ali Davi chega, e de repente Samuel unge Davi, e a Bíblia diz que Samuel pega um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. E é interessante que o verso 13 diz: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi é ungido no meio dos seus irmãos, um óleo é derramado, e daquele dia em diante o Espírito de Deus se apodera de Davi. É curioso que na infância, quando eu ainda não tinha muito entendimento da Bíblia, mas já conhecia a história de Davi, eu lembro que minha mãe contava muito a história dos heróis da Bíblia. A de Davi, até hoje, em qualquer igreja, sempre é uma das mais contadas para as crianças. Então tem aquela, você não imagina que entre o derramar desse óleo e Davi assumir o trono de Israel, querido, foram décadas. Sabe, nem sempre o fato de Deus confirmar algo na sua vida, significa que isso vai acontecer da noite para o dia. Você precisa encarar os processos de Deus com muita seriedade, e na segurança de que os roteiros de Deus são melhores do que os seus próprios roteiros que você preparou na sua mente. E por que Samuel derrama o óleo? O óleo era uma simbologia muito forte do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Nós estamos falando de Davi, o segundo rei de Israel, mas o primeiro, Saul, ele também foi ungido com óleo. Você vai ver que os sacerdotes eram ungidos com óleo. Tem uma expressão bíblica que diz: o óleo que escorre da barba de Arão, sacerdote Arão. Então o óleo representava a presença do Espírito de Deus. E toda a simbologia, Cristo, na verdade, nada na Bíblia é em vão, inclusive as simbologias. Então tudo tem um significado profundo por trás. E o óleo era um óleo de azeite. Existem vários tipos de óleo, não preciso entrar nesse detalhe aqui, mas o óleo específico para ungir as pessoas na Bíblia era o óleo vindo do azeite. Era derramado o azeite sobre essa pessoa. E tem um simbolismo muito interessante em como o óleo é extraído do azeite. E eu quero entrar nessa parte aqui, e nós vamos fechar essa mensagem com aquilo que Deus já está ministrando no seu coração. O óleo na antiga Israel, e talvez até hoje em alguns lugares é assim, ele era extraído do azeite através de uma prensa que era feita com duas pedras, uma pedra embaixo, outra em cima, prensava-se o azeite para que o óleo fosse extraído. Eu não sei quem passou por isso na infância, mas para comer licuri, hein? Era assim também, né? Botava uma pedra embaixo, o pessoal aqui está parecendo uma lagartixa aqui, gente. Botava uma pedra embaixo, aleluia. O licurizinho, se você não sabe o que é licuri é coco pequeno, né? Não, licuri é licuri, coco pequeno é coco pequeno. Rapaz, faz tempo que eu não como licuri. Mas vamos focar, né? Glória a Deus, tem água na boca aqui. Então, o azeite era prensado e o óleo era extraído. Por exemplo, na Bíblia, a expressão Getsêmani, o jardim do Getsêmani, essa palavra significa prensa de óleo. O jardim da prensa de óleo, porque naquele jardim, a prensa era feita do azeite. Inclusive, é o lugar onde Jesus, ele ora, momentos antes de partir para a crucificação, ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade ante a minha. E a Bíblia diz que Jesus estava num nível emocional de tanta pressão, que ele chega a suar sangue, que é um dos maiores níveis de estresse que o ser humano pode ter. Então naquele momento, Jesus no Getsêmani, no lugar de prensa de óleo, estava sendo prensado por amor a mim e a você. Então o óleo, ele é extraído, mas à medida em que o óleo é extraído, ele vai, cada vez mais o azeite vai ficando seco. Então nem todo o óleo que é extraído sai com a mesma qualidade. Basicamente existem 4 prensas para um azeite. Um azeite pode ser prensado 4 vezes. O primeiro óleo sai com muita qualidade, o segundo vem com a qualidade menor, o terceiro com a qualidade menor ainda, e o quarto já sai um pouco mais pastoso. E há um simbolismo em tudo isso que é feito,
e um simbolismo em todo o porquê do óleo representar o Espírito de Deus. Quando o azeite é prensado e o óleo é derramado pela primeira vez lá em Israel, essa primeira prensa, esse primeiro derramar, trazia o óleo mais qualificado de todos. A primeira prensa trazia o óleo mais qualificado de todos. E esse óleo mais qualificado, ele era reservado para o uso no templo de Israel, para o uso sacerdotal, uso ritualístico. O melhor óleo não era para comer, não era para se limpar, não era para nada, era usado no templo. E isso traz um significado muito profundo nas nossas vidas, que é o entendimento de que nós precisamos entregar as nossas primícias a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Tiago, como eu sei que Deus está em primeiro lugar na minha vida? Existem muitas métricas, isso aqui daria umas 50 pregações, mas eu só vou te dar uma dica. Normalmente, quem tem a palavra final sobre o seu tempo, é quem comanda a sua vida. Quem tem a palavra final sobre o seu cronômetro, é senhor da sua vida. Portanto, oferecer as primícias a Deus, diz respeito a você priorizar Deus, antes de qualquer coisa na sua vida. Tem pessoas que dizem que não oram, porque lhes falta tempo. Mas amados, o tempo foi dado de igual modo a todas as pessoas. O cara mais pobre do mundo e o cara mais rico do mundo, eles dois têm 24 horas. Todos nós temos o mesmo tempo no nosso dia. Já diria alguém que tempo não é uma questão de escassez, tempo é uma questão de prioridade. Se você não tem encontrado tempo para Deus na sua agenda, eu te exorto nesse momento a você encaixar a sua agenda em Deus. E você priorizar Deus. Eu não sei quem disse essa frase, mas alguém falou algo que ficou marcado em meu coração, que diz assim: quanto mais o seu dia está cheio e apertado, mais você precisa orar. E muitas vezes quando você prioriza esse tempo de oração, esse tempo de devocional, quando você coloca Deus em primeiro lugar, aquela oração, ela vai mexer em tantas coisas no mundo espiritual, que muitas vezes ela vai te economizar tempo durante o dia, meu amado. Sabe por que muitas vezes não dedicamos as nossas primícias a Deus? Porque nós achamos que o nosso método é melhor que o de Deus. Então a gente tem dificuldade de entregar e de confiar, porque a gente acha que tem uma saída melhor do que a de Deus. A gente acha que consegue organizar a nossa vida melhor do que Deus. Mas nessa noite Deus está falando com você: priorize Deus, reorganize a sua vida, tenha o Senhor como base do seu cronômetro, na sua agenda, de tudo que você é, de tudo que você faz, de tudo que você sente, de tudo que você pensa. Deus precisa estar em primeiro lugar. O melhor óleo era entregue para o sacerdócio. O melhor óleo, a primícia, era oferecida a Deus. E logo, depois que esse primeiro óleo era extraído, o segundo óleo era extraído novamente de uma nova prensa desse azeite. E esse segundo óleo era um óleo utilizado para a alimentação. Esse óleo é já mais conhecido porque na nossa cultura nós utilizamos muito o óleo na nossa alimentação. Isso simboliza, amados, como o Espírito de Deus, ele é o nosso alimento espiritual. O Espírito de Deus é aquele que sustenta o nosso espírito, que sustenta a nossa alma, que sustenta e nos dá fôlego de vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o alimento que nos mantém de pé. Se você não consegue ficar 24 horas, 12 horas, 6 horas, alguns não conseguem ficar sequer 3 horas sem comer, que já sentem fraqueza, já sentem fome, já não conseguem nem se concentrar mais. Por que que nós dizemos que amamos a Deus, mas passamos dias e dias e dias sem nos alimentar dessa palavra verdadeira? Se nos alimentarmos desse óleo. Existia um objeto no templo do Antigo Testamento chamado pão da presença. E pão está associado na Bíblia à palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quando a palavra de Deus fala do pão da presença, querido, significa que nós precisamos
comer dessa palavra, nós precisamos nos alimentar de quem Deus é, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos dá força. E naquele pão, o pão da presença, era disponível apenas para o sacerdote comer. Não era um pão que estava na padaria, era um pão que só o sacerdote podia comer lá no tabernáculo. E aí você pensa, Tiago, eu não sou sacerdote, eu não sou de uma casta especial, eu não sou pastor, bispo, apóstolo, como é que eu posso comer desse pão? Querido, em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes. O pão da presença está disponível para você. A sua alimentação precisa ser, esqueci a palavra, precisa ter sustância. Deixa eu dizer algo para você aqui, ninguém fica saudável com a dieta de um dia só. Nosso culto é quarta-feira, mas eu tenho certeza que na segunda, milhões de pessoas decidiram começar uma dieta. Nosso pastor postou no Instagram dele, no Stories, né? Agora está na academia. Vamos ver quanto tempo nosso pastor resiste. Estou falando isso justamente para encorajá-lo. Mas, só para descontrair, queridos, a grande verdade é que muitos de nós, na nossa cultura, a gente costuma começar uma dieta e não concluí-la. E muitos começam a dieta, passam um dia, dois, no terceiro dia já esquece. E guarde algo no seu coração. Ninguém fica saudável com uma dieta de um dia só. Sabe por que um hábito ruim é difícil de você se livrar? Porque um hábito ruim, ele é construído durante muito tempo. Uma pessoa preguiçosa, ela não ficou preguiçosa da semana passada para hoje. Normalmente ela já tem anos e anos ali com a cultura preguiçosa, com a mentalidade preguiçosa. O corpo dela está acostumado com a preguiça. Então quando ela resolve sair daquele nível de preguiça, é uma luta. Porque o mau costume, ele foi treinado durante muito tempo. Ele foi fortalecido durante muito tempo. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Algumas pessoas, elas viveram uma vida de pecado durante anos e anos e anos e anos. E acham que apenas uma ida na igreja vai transformar tudo aquilo que ela cultivou durante anos e anos. Teve uma pessoa que certa vez compartilhou algo muito interessante comigo, e é um sentimento que muitos têm. A pessoa disse assim: Tiago, quando eu me converti, eu achava que todos os meus desejos pecaminosos iriam passar. Eu achava que crente não pecava porque não sentia vontade, não sentia tentação. Lé do engano. Passou aquele momento de conversão, entregou a sua vida a Jesus na igreja, chorou, se emocionou, está salvo sim, está livre do inferno sim, mas no outro dia tem tentação para você lutar. E você precisa se alimentar com a palavra, para se fortalecer, não apenas num dia. Meu querido, Deus não te salvou para você ficar com a Bíblia no Salmo 91 aberto na estante da sua casa, não. Você precisa abrir essa palavra todos os dias e se alimentar dela, para você ficar de pé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender que o que vai sustentar a sua alma, que o que vai sustentar o seu espírito, que no momento da tentação que vai te deixar de pé, não é uma frase de efeito, não é um coach, não é nada desse mundo, é algo eterno, que é a palavra que veio, que morreu, que ressuscitou, o Logos que desde o início dos tempos já era Deus, e que veio para mim, para você, e através das Escrituras, nós podemos saciar o nosso espírito, aleluia, com aquele que nos mantém de pé. Essa semana alguém perguntou para mim assim: como que eu faço para poder voltar, para poder me levantar, depois de ter caído tantas vezes? Amados, o que te sustenta é a palavra de Deus. E sabe, é interessante nós entendermos a palavra como alimento, e a presença de Deus como alimento, porque todo dia é um dia propício para você sentir a presença de Deus. Todos os dias são dias propícios para você sentir a presença de Deus. E eu não digo respeito a você sentir um arrepio, eu não digo respeito a você ter algo sensorial, embora isso aconteça. Eu digo respeito a todos os dias você ter uma dieta espiritual saudável. Sabe, eu tenho na minha família pessoas ligadas à área de nutrição. Minha irmã é nutricionista
minha mãe é técnica em nutrição, então eu não entendo nada disso, mas na minha família o pessoal trabalha com isso. E eu achei interessante que certa vez eles estavam conversando e falando sobre como os nutricionistas, eles não trabalham com a palavra, eles não gostam muito da palavra dieta ou regime, porque diz respeito a algo que é temporário. Os nutricionistas nesse tempo, eles têm trabalhado com a expressão reeducação alimentar. Porque se você tem uma dieta completamente porca, completamente frágil, e de repente você começa a se alimentar bem por 2 semanas, você obtém uma melhora. Mas aí você para de se alimentar bem e volta para o mesmo nível frágil de dieta que você tinha. Sua vida nunca vai mudar assim. Portanto, a reeducação alimentar não diz respeito a você fazer uma dieta temporária. Diz respeito a você ter uma transformação no seu estilo de vida alimentar. Deixa eu trazer isso para o mundo espiritual. Queridos, Deus ele não quer apenas trazer você para uma temporada de livramentos. Deus ele quer transformar a sua vida por inteiro e para sempre. A terceira prensa de óleo era realizada, perceba que já não é um óleo mais tão qualificado. O primeiro óleo para o sacerdócio, o segundo óleo utilizado na alimentação. O terceiro prensar de óleo era um óleo que era utilizado para colocar nas lamparinas, para acender as luzes naquele tempo onde a eletricidade, enfim, não era utilizada. E é muito interessante que tem uma história bíblica muito conhecida, nós não vamos entrar nela, mas a parábola das 10 virgens fala de uma história que é muito interessante, onde 10 virgens estavam esperando o noivo, e 5 delas deixou a lamparina se apagar por falta de óleo na lamparina, e essas 5 acabaram no nosso evangeliquez perdendo a bênção, deixou de entrar nas bodas do noivo. E as 5 que tinham óleo na lamparina foram prudentes, reservaram óleo, elas entraram nas bodas do Cordeiro. Isso diz respeito, amados, a algo que é muito interessante. Perceba que a história se desenrola acerca de 10 virgens, e virgindade nesse momento fala de pureza em todas as áreas. Mulheres que eram puras, mulheres que estavam guardadas, mas algumas delas não tinham mais óleo na lamparina. Amados, muitas vezes quando o primeiro amor se vai da nossa vida, quando aquele queimar por Jesus vai embora da nossa vida, só nos resta um falso moralismo. Muitas vezes só nos resta um falso apontar de dedos. Por que hoje a igreja ela é vista muito mais como acusadora pela nossa sociedade, pelo ocidente por inteiro? Porque muitos de nós abandonamos o primeiro amor. Então a gente vive tentando ser crente, a gente vive tentando ser puro, a gente vive tentando não cair, a gente vive tentando não pecar, nós vivemos tentando nos manter virgens, mas a lamparina está apagada por falta de óleo. Eu quero te dizer, Deus não te salvou apenas para você ser um bom cidadão, para você ser uma boa cidadã. Deus te salvou para você manter a sua lamparina acesa, e para ter fogo na lamparina, você precisa carregar o óleo da presença de Deus. Não adianta ter só uma boa reputação, meus amados. Existem muitas pessoas que não são cristãs, que dão de 10 a 0 na reputação de pessoas que são cristãs. Mas o que vai te diferenciar não é apenas uma reputação ilibada, é você ter um relacionamento de chama acesa com Deus. Portanto, você precisa ter esse relacionamento vivo, você precisa colocar óleo na sua lamparina, e isso ninguém vai fazer por você. Você precisa se colocar na brecha, porque o Espírito Santo está disponível para encher e colocar fogo no seu coração. Quão terrível será aquele dia, o dia que se aproxima, onde o Senhor voltará, e Ele encontrará muitas virgens, com a lamparina apagada, por falta de óleo. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós vamos entrar, ouça o que eu vou falar aqui, nós vamos entrar num tempo de perseguição como nunca houve na história, isso é bíblico. Nós vamos entrar num tempo de perseguição como nunca houve na história, isso é bíblico. Isso é como um purificar de Deus,
Porque muitos entram na igreja atrás de bênçãos, atrás de benefícios, e esses logo correrão, porque vai chegar um tempo onde não haverá nenhum benefício social, nenhum benefício de reputação em você ser crente. Pelo contrário, está se aproximando um tempo de uma perseguição como os cristãos nunca viveram na história, e você vai precisar carregar óleo na lamparina, mais do que ter comentário em rede social, mais do que emitir opinião publicamente. Não estou dizendo que isso é inválido, pelo contrário, use sua liberdade para o bem, mas você vai precisar ter um relacionamento sincero com Deus, porque dias estão chegando, dias estão se aproximando, onde de fato você vai precisar ter a sua lamparina acesa, e você precisa carregar o óleo da presença de Deus na sua vida. E eu quero encerrar agora falando sobre a quarta prensa do azeite. Esse azeite já é derramado de modo mais pastoso. Esse azeite já não está mais tão qualificado quanto o primeiro. Então, por conta dele ser mais pastoso, essa quarta prensa é de um óleo que era derramado e era utilizado como um sabão para limpeza. E é interessante porque o Espírito Santo, ele também traz o papel de limpar as nossas vidas. Talvez você está aí ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo está tratando com o seu coração agora, e você está enxergando tantas coisas que você precisa mudar, você está enxergando tantas coisas que você precisa abandonar, mas talvez o inimigo esteja colocando no seu coração: você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. Quando o óleo é derramado, ele também é como um sabão que te purifica. Ele também é como um sabão que limpa a sua vida. Você pode sair mergulhado do pecado no lamaçal. Se você tem um encontro com Deus, esse Deus está disposto a limpar a tua vida e te dar novas vestes. E sabe algo sobre o sabão? Eu posso produzir o melhor sabão do mundo. Eu posso produzir o sabão mais tecnológico do mundo. Quando falo de tecnologia, não é só sobre digitalização, mas com a técnica, a melhor tecnologia do mundo, melhor produção do mundo, um sabão que limpa, eu não sei nome de sabão, só sei, fala o nome de sabão aí, sabe, melhor sabão que você imaginar, você pode produzir ele, tá aí, nossa, esse sabão aqui é perfeito, se você não passar ele no seu corpo, ele não te limpa. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta, e não vai adiantar, você ouvir tudo isso que nós estamos ministrando nesse momento, se você não experimentar esse Espírito Santo que está disponível para você. E ele é como um sabão que vai limpando as suas feridas, que vai limpando a sujeira da sua vida, que vai limpando a sua alma, que vai limpando o seu passado, que vai te purificando. E o óleo também tem uma essência medicinal. O óleo também era usado como algo medicinal naquele tempo. Então talvez, amado, você esteja todo machucado espiritualmente, todo machucado emocionalmente por diversas coisas que aconteceram na sua caminhada. Esse Espírito Santo, ele também pode te curar. Aleluia! Esse Espírito está disponível para você, para te alimentar, para acender a chama na sua lamparina, para te limpar como um sabão, para te curar como um remédio. Eu ouso a dizer que esse Espírito é tudo o que você precisa agora mesmo. Onde quer que você esteja, na situação que você esteja passando, eu quero ser profeta de Deus na sua vida e te dizer: o Espírito Santo é tudo o que você precisa agora mesmo. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, nós vamos orar. Queridos, há uma urgência dos céus. Eu costumo dizer que Deus não tem pressa. Afinal de contas, pressa é um atributo de alguém que está atrasado, e Deus não está atrasado. Mas há uma urgência no céu nesses tempos. A Bíblia inclusive fala que nos últimos dias o Senhor abreviaria os tempos. E você percebe que cada vez mais os dias estão mais e mais acelerados. E é interessante essa aceleração, cada dia mais e mais.
e esse abreviar de tempos, porque isso mostra uma urgência que há nos céus. E quando nós estamos vivendo uma urgência, nós precisamos priorizar algumas coisas e abandonar outras coisas. Talvez você tenha muitas desculpas para dizer: olha, hoje não, eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, eu não tenho, sabe, hoje não, eu ouvi tudo isso, mas hoje não. Mas deixa eu te dizer, se hoje você ouviu a voz do Senhor no seu coração, não endureça, aceite-o agora mesmo. Eu tenho certeza que se eu marcasse com você em algum lugar, olha, amanhã, 4 horas da manhã, vá no lugar tal, que eu vou te dar $5 milhões. Meu amado, era capaz de você nem dormir, para não correr o risco do alarme passar e você não acordar. Você ia virar a noite e ia lá. Por quê? Porque é a sua prioridade, porque você entende uma urgência. Talvez essa ausência de urgência no seu coração revele uma frieza que está sobre sua vida. Mas se você confessar a sua frieza diante de Deus, Ele vai te aquecer. Sabe um erro que muitos cometem? É esperarem ser aquecidos por Deus para mergulharem nos planos de Deus. Mas a grande verdade, meu amado, minha amada, é que quando você confessa a sua frieza diante de Deus, seja sincero diante de Deus, fala assim: Deus, eu não tenho forças, eu não tenho sequer vontade, eu sei que isso é o certo, mas eu não tenho sequer vontade de seguir o certo. Se você confessar, Deus vai transformar a sua história. Sabe por quê? O que é uma confissão? É você pegar algo seu e colocar nas mãos de Deus. É você pegar quem você é, o que você tem, e colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, dá um jeito, porque as minhas estratégias falharam. Sabe por que arrependimento tem a ver com confissão e a Bíblia faz isso? Porque a confissão é o reconhecimento, você dizendo: Deus, o meu jeito falhou, eu tentei de todas as formas e tudo que eu consegui foi estar aqui agora, atribulado, cansado, caído, distante. Eu confesso agora, eu coloco nas tuas mãos, porque nas tuas mãos tudo pode mudar. Amados, nós começamos lendo que em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, a partir do momento em que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo passou a estar com ele, e todos os grandes feitos heróicos de Davi são relatados a partir dali, porque o Espírito Santo era com ele. Deus tem uma história para você, Deus tem um destino para você, Deus tem um propósito para você, mas Ele quer liderar a sua vida, Ele quer tomar o trono do seu coração, Ele quer exercer reinado sobre você. Aceita esse Jesus agora, esse Espírito que está disponível e faz tantas coisas necessárias para a nossa existência. Ouça, o Espírito de Deus não é um plus para você falar em línguas, para você curar, para você ressuscitar mortos. Não, o Espírito de Deus é uma essência, uma necessidade. Sem mim nada podeis fazer. Da mesma forma que você precisa de um fôlego para poder respirar, para poder resistir, esse Espírito Santo está como um vento impetuoso, te dizendo: sem mim nada podeis fazer. Você precisa do Espírito Santo mais do que o ar que você respira. Você precisa dele mais do que dinheiro, mais do que fama, mais do que talento, mais do que todos os recursos que você imaginar. Você precisa desse Espírito Santo na sua vida. Faça uma oração agora, feche os seus olhos se você puder. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção e você tem esses minutos para orar diante de Deus, para colocar diante de Deus tua confissão, para reatar tua aliança com o Senhor. E nessa noite a sua história pode mudar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado
foi ministrado nessa noite. Eu quero fazer um apelo para você, você que está nos assistindo agora. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, seja pela primeira vez ou refazer essa aliança, coloca agora no chat: eu quero fazer uma aliança com Cristo. A equipe da nossa igreja está agora observando o chat para entrar em contato contigo depois. Mas faz essa confissão pública agora. A Bíblia diz que se com tua boca confessares diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Coloca no chat: eu quero fazer uma aliança com Cristo, ou eu quero refazer uma aliança com Cristo. Essa noite é um marco na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu oro para que esse Espírito seja derramado uma vez mais sobre sua vida. Eu oro para que essa chama seja reacesa uma vez mais no seu coração. Eu oro para que essa aliança destruída seja reconstruída agora em nome de Jesus. E eu quero orar contigo. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai, por tudo que nós ministramos aqui, por tudo que foi entoado, tudo que foi orado, tudo que foi pregado. Nós cremos, ó Deus, que o Seu Espírito não é um plus na nossa vida. O Seu Espírito Santo não é um upgrade nas nossas vidas. Ele é a base, Ele é a essência, Ele é a nossa necessidade. Pai, derrama esse óleo sobre as nossas vidas, Pai. Enche-nos da Sua presença dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ó Deus, visita cada coração que se encontra frio nesse momento. Pessoas que já viveram experiências profundas com Deus, mas estão afastadas. Visita agora, Senhor. Reaquece os corações. Traz de volta, reaproxima, ó Pai. Manifesta a Sua glória uma vez mais. E mexe com o nosso destino, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Direita, enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. enche-me Com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, que alegria. Que alegria passar esse tempo com vocês. Que alegria estar crescendo juntos. Que alegria ser ministrado por essa palavra que de fato transforma as nossas vidas. Mas como nós dissemos aqui, ninguém fica de pé com a dieta de um dia só. Nós oramos para que essa noite seja o início de um novo tempo de Deus na sua vida, reavivado e cheio do cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus na sua vida. Eu quero orar com você encerrando esse culto. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por toda essa equipe, Ministério de Louvor, equipe de produção, as pessoas que estão nos bastidores, os irmãos que de casa estão intercedendo. Muito obrigado por tudo isso, Pai. Nós cremos num novo tempo em nossos corações. Nós cremos um novo tempo para a nossa igreja, um novo tempo para a nossa nação. Mesmo que esses tempos sejam tempos difíceis, nós cremos, Pai, que o Senhor está nos conduzindo durante esse deserto, durante esse momento. E nós nos apoiamos em Ti. E desde já somos gratos a Ti por tudo que já aconteceu e tudo que acontecerá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito de Deus, esse Espírito que nós ministramos nessa noite, repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, e em todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.
Amém. Que Deus te abençoe. Domingo 10 da manhã nós temos o nosso próximo culto e te esperamos aqui nesse canal. Boa noite.